noite. Eu agradeço muito à comissão organizadora pelo convite, principalmente na pessoa da professora Josibel. A Amazônia entre o mítico e o científico, Dalcídio Jurandir à luz de Alexander von Humboldt. O primeiro plano foi falar sobre a viagem de Alexander von Humboldt, mas aí achei mais interessante mudar um pouco de rumo e usar a experiência e elementos do método de Alexander von Humboldt para entender melhor, tentar entender melhor a viagem desse insider que é Dalcídio Jurandir, e me limitando a um romance, ao último do seu ciclo de 10 romances sobre a Amazônia, Ribanceira. O aporte metodológico do Humboldt se vê, por exemplo, na questão de discutir o regional e universal, um ponto que fez parte da segunda mesa de ontem. Humboldt ajuda a descobrirmos estratégias de mediação. O que fiz num estudo sobre Belém do Grão-Pará, ou seja, a Amazônia urbana de Dalcídio, eu estou tentando fazer agora com a Amazônia fluvial, rural. Ribanceira se passa na cidade de Gurupá, as margens do Amazonas. Estou tentando fazer isso com outro teórico de circulação internacional, que é justamente Alexander von Humboldt. Este viajante deu uma importância particular à relação entre o que é tema dessa mesa, o mítico, ficcional e o científico. Humboldt desconstruiu os mapas que os geógrafos moldaram segundo a mitologia, o mito do Eldorado, e constituiu mapas baseados na observação astronômica. Agora, o que significa isso para Dalcídio? Dalcídio, no caso, Humboldt vai nos ajudar a analisar uma série de ingredientes míticos em Dalcídio, que Dalcídio incorporou à sua obra, e o próprio caráter da informação ficcional, que é diferente da científica. Então, particularmente me interessa a questão: quais são os procedimentos poéticos de pesquisa de campo, pesquisa antropológica, propostos por Dalcídio? E, nesse sentido, a obra do Humboldt, que é o meu ângulo de entrada, vai cedendo, pouco a pouco, lugar a um autor mais recente, mais específico porque é antropólogo, mais recente porque foi interlocutor de Dalcídio, e porque estudou a mesma comunidade amazônica, Gurupá. Trata-se de Charles Walkley, uma comunidade amazônica. Agora, de Humboldt, ainda gostaria de reter um aspecto que me parece fundamental e que ajuda a superar uma dicotomia que está fortemente presente no próprio Humboldt e em outros viajantes marcados pelo iluminismo. A dicotomia entre povos possuidores de escrita, e aí Humboldt se refere aos astecas, e também, pelo método comparativo global, a povos da Ásia e da Europa, e os habitantes, citação, selvagens, as hordas selvagens e bárbaras da planície amazônica. E esta é justamente a região de que nós estamos tratando. Aí, Humboldt justamente supera a dicotomia ao dizer que tanto para os povos com escrita e os de cultura oral, a língua é o documento mais importante de toda a cultura. E ele ilustra isso através do relato que ele faz de uma tribo já extinta às margens do rio Orinoco, e o único ser vivo que fala essa língua
é um papagaio. Esse episódio então foi retomado por Mário de Andrade no Macunaíma, que o papagaio está aí a contar a história da nossa gente, para preservá-la do esquecimento. Então, no caso do Dalcídio Jurandir, o projeto dele é representar as falas da cultura ribeirinha para, por assim dizer, preservá-los do esquecimento, e o estudioso que lhes fala faz um pouco também a vez de um papagaio. Agora, comparação, alguns traços apenas entre a literatura de ficção, Dalcídio, no caso, e os estudos científicos, Humboldt, e mais especificamente Woglet. Trata-se, então, a minha proposta é descobrir quais são os procedimentos exemplares, paradigmáticos, que podemos destacar em Dalcídio para o estudo da cultura ribeirinha. Então, procedimentos apoiados poeticamente. Em relação ao regionalismo e ao documental, o semidocumental, eu não tenho nenhuma restrição a fazer. Pelo contrário, eu acho que não dá para demonstrar que romances como Os Habitantes ou O Chão dos Lobos têm a qualidade do Grande Sertão Veredas. Não é por aí. Então, nós temos que ver quais são os valores próprios da obra do Dalcídio. Eu diria, brincando com uma dicotomia em alemão, Werk, obra, e Werkstatt, oficina, que o mais interessante no Dalcídio Jurandir é o caráter de oficina do ciclo. É um projeto em grande dimensão da Amazônia de registrar a cultura desta região, que desta forma provavelmente é sem igual. E aí eu me baseio em Walter Benjamin, que analisa o drama barroco alemão, que fica muito aquém, em termos de qualidade literária, dos dramas de Shakespeare ou Calderon. Mas o crítico Walter Benjamin consegue desenvolver uma análise daquelas obras do barroco alemão, que faz com que aqueles testemunhos sejam tão importantes para o conhecimento da época e da cultura do barroco como as de Shakespeare e de Calderon. Esse, então, é o rumo. Além do mais, o fato de se tratar de um regionalismo ou de uma literatura documental ou semidocumental aumenta as possibilidades de diálogo da literatura com as outras ciências humanas. Para dar uma ideia um pouco mais concreta, pela composição, o romance Ribanceira se assemelha a um roteiro de pesquisa. Qual o enredo? É a estadia do protagonista Alfredo na Ribanceira. Ele também não usa o nome do grupo A, na função de secretário da intendência. É uma figura de sondagem, esse secretário, um observador, participante e mais. É um écrivain, estou usando os termos de Roland Barthes, e écrivain, ou seja, como escrevente, ele faz parte do poder público, que desde a colonização tem usado a escrita justamente como meio de se impor, de controlar, de dominar, diante de uma cultura que é essencialmente oral. Quais são os episódios dessa narrativa? São caminhadas pela cidade, passeios, a rotina do evento. Um pouco mais longe. Refeições cotidianas, convites para jantares. Convites para jantares,
recepções festivas, visitas, encontros casuais e a grande festa popular no final. Então, estes encontros possibilitam os mais diversos contatos com os habitantes e, desta forma, Dalcídio pode abrir a sua oficina de estudos culturais. O traço mais característico é Dalcídio escutar e dar voz aos habitantes da Ribanceira. E isto é um avanço qualitativo em comparação com Euclides da Cunha, que geralmente fala em nome dos sertanejos e dos ribeirinhos. Para escolher um aspecto, o aspecto que me parece o mais importante para este tradutor cultural que é Dalcídio entre o mundo da escrita, a cultura da escrita e a cultura oral, eu destaco o que eu chamo de personagens falas. Inclusive aí é interessante pensar numa ilustração de Humboldt, que Humboldt dá de hieróglifos astecas. Na frente de determinados personagens, ele desenha, Humboldt, ou melhor, os astecas, Humboldt reproduz, desenha uma língua. E na frente outros não. O que significa isso? Os que têm uma língua na frente são os vivos. Ou seja, viver é falar. E eu queria dar um exemplo agora então, o que estou interessado, o que estou focalizando são esses personagens falas e as falas como característica da cultura. A escrita, o secretário registrando a cultura oral. Um exemplo, a visita que Alfredo faz à lavadeira Daria mora com o diabo. Cito, agora que o senhor está aí, licença que lhe pergunte, as informações que o senhor teve desta minha fraca pessoa, leu no edital do Trapiche, ouviu de um boca quente, quer dizer que a gente tem lado a lado a cultura escrita, o edital do Trapiche, na boca de uma pessoa não letrada, e a boca quente. Ou seja, Dalcídio, a arte de pesquisa de campo de Dalcídio é escutar, abrir o ouvido para a Amazônia como se fosse um imenso espaço de fala. O silêncio é o fundo diante do qual se destacam as falas. E o que vou dar algumas amostras então de diversos tipos de falas. Conversas, fofocas, denúncias, brincadeiras, histórias galantes, lendas, crenças, mitificações, para compor algo que eu chamo de diccionário. Agora, dicionário no sentido do linguista alemão Jakob Grimm, aquele que escolheu juntamente com os seus irmãos os contos de fada, junto à boca do povo alemão. Dicionário não é vocabulário. Dicionário é um conjunto de dicciones, ou seja, de falas memoráveis. E aí, então, vou apresentar uma amostra que me parece representativa, tendo sempre em vista que eu gostaria de descobrir procedimentos que sejam paradigmáticos. O intendente diz o chefe do Alfredo, eu vim aqui para ouvir no meio deste entulho os podres locais. Então, e Alfredo junto, então, registra os conflitos, como, por exemplo, e sobretudo, entre o corretor federal, chamado o sede de justiça, e o juiz. Uma breve amostra, este salteador de toga, espoliador de 100 viúvas, de 1000 órfãos, que me arrasa o município. Então, o sede de justiça vai montando um processo.
de centenas e centenas de páginas. O juiz responde num outro registro. Diz, bom, senhor secretário, é minha obrigação guiá-lo e indicar-lhe os pontos de recreio. O senhor já ouviu falar de Itaperera? Lá onde é o Xirizal, o Gineceu, Xirizenpenca. Vamos no meu bote. Eu fico nu de corpo e alma.